Fala galera do canal, no vídeo de hoje eu trouxe um assunto um pouco polêmico, porém muito esclarecedor e construtor. Não se comporte como uma criança mimada e vocês vão entender o porquê eu trouxe esse assunto, que por sinal muitos adultos eu vejo hoje tendo esse comportamento infantil, infantilizado, tanto homens quanto mulheres, na faixa etária de 30, 40, 50 e até mesmo 60 anos, ainda se comportando como criança mimada. Vocês vão entender o porquê que isso acontece, o quão importante é você ter essa autoanálise para construir algo na sua vida, seja na parte financeira, na parte do trabalho, na parte profissional ou até mesmo na sua saúde, que é o tema principal aqui do canal. Mudança de estilo de vida, mudança de hábito e o quanto esse comportamento pode te impedir de romper essa barreira, de transformar os seus hábitos e o seu estilo de vida. Existe ali uma barreira onde as pessoas ficam resistentes a saírem da zona de conforto. Alguns fatores podem influenciar nessa resistência que não tem a ver com o comportamento infantil e nós vamos separar aqui e mostrar o que é o comportamento infantil para que você não cometa esse erro e o que são esses outros fatores que podem influenciar na questão de motivação para mudar um hábito. Então é um assunto muito esclarecedor. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo aqui, sem legenda, sem edição mirabolante. Eu não vou editar esse vídeo, não vou colocar imagens de fundo, é mais num formato de conversa real aqui, construtora, tá? Espero que gostem desse conteúdo. E para começar, vamos falar desse comportamento infantil. O nosso cérebro já tem um mecanismo de economia de energia. Já citei alguns exemplos aqui em outros vídeos do canal. Vocês vão entender que isso também é bioquímico e fisiológico do nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina extremamente inteligente, com trilhões de neurônios, fazendo o tempo todo novas sinapses, novas conexões de novos hábitos, por exemplo. E ali é que existe essa resistência energética também do cérebro. Quando o cérebro tem hábitos que você decide mudar, por exemplo, você tem um hábito de não ir na academia, não tem um estilo de vida saudável, não se alimenta tão bem, não tem uma rotina de sono equilibrada, não se hidrata bem, você tem um estilo de vida ruim em termos de saúde, né? O que acontece? Quando você decide mudar o hábito, colocar um hábito novo, reestruturar os seus hábitos, o próprio cérebro tem uma barreira de resistência energética ali, por quê? Essa mudança, fazer novas conexões, novas sinapses dentro do teu cérebro, né, no seu sistema nervoso central ali, ocorre um gasto energético, né? Então o teu cérebro gasta energia para fazer essas novas ligações e novos hábitos ali, enraizar novos hábitos, em palavras mais claras. Naturalmente o nosso cérebro já tem um gasto ali de 300 calorias por dia. Isso equivale a um prato de arroz e feijão, sabia disso? O seu cérebro gasta 300 calorias por dia. Em termos de glicose, seu cérebro gasta 130 gramas de glicose por dia, o que também representa ali mais ou menos 2 pães franceses ali só para o seu cérebro em termos de glicose. Estou exemplificando alimento em termos de glicose, tá? Quer dizer que se você fizer uma dieta muito restrita, zero carboidrato, você vai morrer, seu cérebro para de funcionar? Não. O seu cérebro vai forçar uma nova adaptação em tirar glicose de outros alimentos, tá? Por isso que dietas baixas em calorias e muito baixas em carboidrato vão fazer com que você fique muito cansado ou cansada, sonolenta, letárgico. Então, dieta zero carboidrato tem isso, tá? Como consequência e efeito colateral, que por sinal não é necessária para um bom processo de emagrecimento, para você emagrecer, não precisa zerar carboidrato. Já expliquei em outros vídeos do canal, pode procurar aqui sobre emagrecimento que você vai encontrar com mais clareza. Você vai precisar de déficit calórico, tá? Que também, se for muito exagerado, vai ter esse efeito colateral. Em resumo, puxei esse gancho, mas vamos voltar para o tema central. O teu cérebro tem um gasto energético. Então, quando você decide mudar um hábito, logo o seu cérebro já tem essa resistência e é difícil você sustentar um novo hábito no início. Porque, de acordo com a neurociência, mostra o quê? Que para um novo hábito se reestruturar,
Alguns estudos mostram ali de 3 a 8 meses. Ou seja, é mito o que dizem por aí na internet, em livros. Para você conseguir colocar um novo hábito em sua vida, basta 21 dias ficar no foco. Não, 21 dias é o ponto de partida, é o início do início do início. Um hábito mesmo para se formar, porque o cérebro precisa fazer novas sinapses, novas conexões, né, neurais ali, demora de 3 a 8 meses. Quer dizer o quê? Que nos primeiros 3 meses você está suscetível a errar muito, seja qual for esse hábito que você quer introduzir na sua rotina. Se você não lê e quer colocar um hábito de leitura diário, quer dizer que você vai ter que se vigiar muito nesses primeiros 3 meses. Se você não treina e busca ir na academia, os primeiros 3 meses são os mais críticos, é onde você está mais suscetível a errar, porque as sinapses novas não estão formadas ainda. Então existe esse mecanismo que é do próprio cérebro. Onde vem o comportamento infantil? Quando você, por exemplo, não sabe disso, tá? Você não sabe que o cérebro funciona assim, mas você vai no nutricionista e o nutricionista te explica a importância de consumir mais vegetais, mais frutas, mais legumes, introduz na sua alimentação, faz um processo gradativo, que é o correto de se fazer. Se você não come nenhuma fruta, nada de fruta, se o nutricionista chega e já coloca 5 frutas por dia, todos os dias, vai ser muito difícil, é um salto muito grande. O que é o correto? Vamos colocar uma fruta por dia, qualquer fruta que você conseguir comer neste horário específico ali, para criar-se uma rotina e um hábito, o horário é importante. Uma fruta todos os dias já são 30 frutas no mês. São 30 frutas a mais do que você vinha consumindo por mês. Então, é muito importante entender que o processo de mudança também precisa ser gradativo, mas ele precisa existir e ser exercitado, né? Então, seja na alimentação, na leitura, se você quer começar a ler, não adianta começar a ler um livro, eu vou ler 40 páginas por dia. Se você não tem nem o hábito de ler, você pode até conseguir ler 40 páginas em 2 dias. 40 hoje, 40 amanhã. No terceiro dia você já não vai conseguir, porque você não tem esse hábito. Então é mais fácil e mais alcançável colocar metas menores, palpáveis, mais realistas, de acordo com a sua rotina no começo. Começa lendo 2, 3 ou 5 páginas por dia. Já é um avanço para quem não lê absolutamente nada. Escolhe um livro que talvez você se interesse mais, por exemplo, tá? Então existe essa resistência do próprio cérebro e existe a parte do comportamento infantil, que é isso. Você vai no nutricionista, ele te explicou a importância, por exemplo, ou um médico de consumir tal alimento, ou no caso é o nutricionista responsável por isso. Nenhum médico, por lei, pode prescrever alimento. Isso é função exclusiva do nutricionista, tá? Gravem isso que é muito importante para filtrar um bom profissional. Fujam de coach, de educador físico que prescreve, de nutrólogos que não podem prescrever dieta e nem alimento. Nutrólogo serve para quê? Para diagnosticar alergias alimentares e reposição de vitaminas através de injeção, por exemplo, de B12, está com uma deficiência muito grave de B12, precisa de uma injeção. Alergias alimentares, o nutrólogo serve para isso, não é para prescrever dieta. Somente o nutricionista por lei, isso é lei federal, tá? Qualquer atividade legal cabe a denúncia, tá? E está sujeito à prisão o indivíduo que fizer isso. Então eu defendo a classe e o time dos nutricionistas, os bons. Você deve, então, ir a um nutricionista, vamos supor, ele propôs ali para você mudar os hábitos e o que acontece? Você resiste, você diz assim, eu não quero, eu não gosto de fruta, eu não comi porque eu não gosto, porque eu não estava afim, porque eu não quero. A partir do momento que você teve contato com a importância daquilo, da orientação de um profissional da saúde, que te alertou os riscos de não consumir fruta, legume, verdura, o que você vai ter de efeito colateral se você não consumir, quais os impactos na sua saúde, e mesmo assim você resiste simplesmente pelo fato de não estar afim ou não querer, isso pode ser e é considerado um comportamento infantil. Comportamento infantil é quando você tem ciência da importância daquilo para a sua saúde, quer uma melhora, você quer um resultado diferente no final, mas não está disposto a se sacrificar o mínimo para aquele processo, durante o processo para chegar no resultado final. É o mesmo que querer
ganhar dinheiro e não querer trabalhar. Ah, eu quero comprar uma casa. Ah, mas eu não estou afim de trabalhar hoje. Isso é um comportamento infantil. Ficar fazendo somente aquilo que quer e aquilo que gosta na vida, tá? A mudança de hábito tem essa relação, essa dificuldade que o cérebro já por si só faz, né, que é a resistência por conta do gasto energético. O nosso cérebro também tem um sistema, né, que é o sistema dopaminérgico, que ele é muito inteligente. Se você não está acostumado a comer salada e está acostumado a comer fast food, né, muito alimento rico em gordura, sódio, muito alimento saboroso, que a gente classifica como hiperpalatável, que normalmente são alimentos com junção de gordura e sódio, gordura e açúcar. Eles são muito saborosos. Se o seu paladar está habituado com esses alimentos, quando você vai mudar e querer introduzir ali mais salada, você come uma salada e não vê prazer naquilo. E o cérebro é muito inteligente, ele faz esse balanço dopaminérgico em fração de milésimo de segundos. Se a gente coloca na mesa uma pessoa que não está adaptada a comer salada e quer começar a mudar o hábito, a gente coloca a salada e um cheeseburger do lado. O cérebro bate o olho, faz aquela leitura ali, né, o nosso corpo, e já dispara um pouco mais de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, que deixa a gente motivado para fazer algumas coisas e está associado também a momentos de alegria. Quando você olha o cheeseburger, quando você olha a salada, a dopamina meio que despenca. Então ele já faz um cálculo muito rápido de que você vai ter mais dopamina comendo cheeseburger. Por isso que é difícil mudar hábito, por isso que a gente também não pode julgar tudo como comportamento infantil. Então tem essa resistência, por isso a importância do profissional da área da saúde, como um bom nutricionista que entende de comportamento, é obrigação da maioria dos nutricionistas, hoje eu vejo, a importância de entender sobre comportamento humano, que é uma das minhas especializações em psiconutrição, transtornos alimentares e ciência do comportamento, e venho estudando cada vez mais isso para justamente ajudar os meus pacientes, até mesmo atletas mais avançados, podem ter alguma dificuldade em questão de introdução alimentar. Já atendi atleta que era muito disciplinado em termos de alimentação, carboidrato, proteína, arroz, frango, o cara come nos horários certos, mas comia nos horários certos, né? E tinha uma extrema dificuldade em introduzir mais vegetais, legumes e frutas, porque ele não exercitou isso na infância. Alguns pais erram também na educação dos filhos. Na pré-adolescência, ali nos 12 anos, 13 anos, alguns pré-adolescentes começam a ter mais autonomia. Eu não vou comer a fruta porque eu não quero. É mais uma questão comportamental do que paladar, né? Às vezes é do paladar. E aí o que acontece? Cria-se esse hábito e leva ao longo da vida. E você, às vezes, vai estar com 30 anos tendo esse comportamento, que é prejudicial, porque vai chegar uma hora que você vai precisar mudar os seus hábitos e vai ser mais difícil, porque você sustentou esse hábito antigo de não comer os vegetais e frutas por muito tempo. Então já atendi atleta com essa dificuldade. E aí a introdução deve ser feita de maneira gradativa. Mas a partir do momento que a pessoa entende a importância e busca se esforçar em prol dessa mudança, para obter esse resultado final benéfico para ela mesma, tá ok. Quando ela tem contato com um profissional da saúde que explica tudo isso, como o cérebro funciona, como fazer todas essas mudanças, e mesmo assim ficar resistente à mudança, e ela está ciente do problema e da solução e do resultado final, é um comportamento infantil. Tá? Então hoje eu vejo muita gente se comportando como criança mimada. O nosso cérebro por si só, ele se comporta como uma criança mimada se nós deixarmos. Então o que eu aconselho para vocês? Estão buscando alguma mudança de hábito? No início, aumente o estado de autovigia. Imagine que o seu cérebro é uma criança mimada de 2 anos. A criança de 2 anos, ela não para. Se você soltar ela em casa, ela abre gaveta, ela pega faca. O seu cérebro em processo de mudança no início se comporta dessa forma. Ele sempre vai puxar para o hábito antigo. É muito mais fácil, confortável e ele economiza energia. Então isso é fisiológico, já é do cérebro. E aí você tem que entender como esse mecanismo funciona para brigar contra o seu próprio cérebro e ser mais racional nessas escolhas, racionalizar as ações. Poxa, estou com vontade de comer um hambúrguer, mas isso não passa de desejo.
a uma fome que a gente chama de fome hedônica. É apenas um desejo. Eu estou com vontade de comer um cheeseburger, mas eu sei que a salada agora vai ser melhor e eu posso comer o cheeseburger em outro dia. Eu vou para a salada e o arroz, o frango, por exemplo. Entenderam? Então é fazer esse balanço contra o próprio cérebro que vai sabotar sempre em busca de dopamina mais rápida, muitas vezes dopamina barata, estímulos dopaminérgicos mais rápidos, como por exemplo ficar vendo vídeo inútil em rede social, ao invés de ler um livro, produzir mais. Não quer dizer que você não possa usar as redes sociais para se divertir. Quer dizer que você pode colocar um limite ali. Então, se você quer tirar 30 minutos do seu dia para dar risada no TikTok, em algumas redes que tem vídeo engraçado, ok, cronometra, cria um cronograma para não passar muito tempo em rede social, porque para o seu cérebro pode ser ruim também, em termos de aprendizado, evolução cognitiva, excesso de tela é prejudicial. Então, nesse vídeo eu quis esclarecer como é que o seu cérebro funciona e como funciona a mudança de hábito, como não se comportar como uma criança mimada. Se você não se vigiar, provavelmente você vai ter esse comportamento. E se esse comportamento perdurar, vai impactar em muitas áreas da sua vida. Como eu falei, na área da alimentação, do seu trabalho, vida financeira. Vida financeira em que sentido? Eu preciso economizar, mas eu quero comprar tal coisa. Você fica se mimando porque esse ato de comprar algo impulsivamente, sem ter necessidade, dispara dopamina no seu cérebro, que é o neurotransmissor de motivação. Com isso você fica dependente desses estímulos dopaminérgicos o tempo todo e cria-se um vício no hábito. Então, para não acontecer, você tem que entender como funciona o seu cérebro. Agora, talvez com esse vídeo trazendo mais clareza, você consegue frear esse mecanismo, substituindo por outras atividades que vão agregar mais na sua vida. No caso, o exercício físico. Ele é difícil porque no começo vou sair de casa e vou treinar. Nosso cérebro é esperto, ele não é bobo. Lembra que eu falei que ele faz um balanço dopaminérgico? Ele entende que na academia causa dor muscular, aumento de temperatura corporal, transpiração, logo, resultado final, desconforto. Ele vai dizer não, ele prefere o sofá e o Netflix. Só que aí vem o seu racional. Bom, eu preciso ir porque no final, do meio do exercício para o final, vem uma descarga de dopamina, que é muito maior do que o Netflix me dá no momento. Logo, vai me fazer muito melhor estar na academia e o resultado final de bem-estar é maior do que ficar no Netflix. Fora os benefícios para a saúde cardiovascular, longevidade, massa muscular. Então, era um pouco disso que eu queria falar para vocês. Não é um julgamento, a gente tem que saber separar comportamento infantil de fato, quando a pessoa tem clareza da situação. Não, por exemplo, como no caso de uma pessoa depressiva. Uma pessoa com depressão é mais difícil, porque ela tem deficiência de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Por isso uma pessoa com depressão fica mais desanimada, mais cansada, não estou afim de treinar, de fazer coisas que ela gosta. Então a gente não pode misturar e pegar uma pessoa dessa e falar que ela está se comportando como criança mimada, porque ela está com um problema bioquímico. Aí vem o medicamento prescrito por psiquiatras, que analisam bem a situação, fazem o diagnóstico. Para que serve o medicamento? Para subir um pouquinho a dopamina dentro do cérebro. Faz com que a pessoa volte a ter um pouco de motivação. Logo, ela precisa mudar o estilo de vida, voltar a se exercitar, para a dopamina voltar a ser produzida normalmente e aí depois o medicamento ser retirado. Errado também são os psiquiatras que só renovam receita e não fazem uma reavaliação do paciente. Isso é ruim. Então eu trabalho em conjunto com alguns psiquiatras muito bons e eu consigo separar o bom do ruim, que só renova a receita e não reavalia o paciente por entender também de comportamento e saúde mental. Então espero que esse vídeo tenha tido clareza para vocês, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso. O vídeo construtor é assim mesmo. Coloca sempre o vídeo para ouvir quando você quiser fazer uma caminhada e não tem o que ouvir. Pode colocar o vídeo, vai limpar a casa, coloca o meu vídeo ali.
porque eu vou trazer mais vídeos desse tipo, mais construtores e mais esclarecedores, tá? Espero que eu tenha ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição me ajuda muito no crescimento do próprio canal e ajuda com que o meu conhecimento chegue a mais pessoas. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e comenta aqui o que você achou desse vídeo. E até a próxima.